Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia, da comunidade Lux Divina, aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, iluminai todo o nosso ser e fazei com que vivamos sempre na vossa presença em espírito e verdade. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 14, versículos do 21 a 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, como é que tu vais manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai amá-lo-á, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. À medida que nos vamos aproximando já da grande festa de Pentecostes, com a qual terminaremos o tempo pascal, as leituras começam a entrar já neste discurso sobre o Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo. E é bonito recordar que o Espírito Santo estará presente na Igreja e acompanhará todo o movimento da Igreja. Desde a experiência dos apóstolos reunidos no cenáculo com a Virgem Santíssima, aí é onde eles experimentaram esta força do alto que os impulsionou, que os impeliu, de certa forma, a saírem de si mesmos e irem por todo o mundo, levando a boa nova, levando Jesus Cristo a todos e todos a Jesus. Ali vive-se então essa experiência. Essa mesma experiência que eu, enquanto discípulo de Jesus, que tu, enquanto discípulo de Jesus, que nós, enquanto discípulos de Jesus, queremos também vivê-la, experimentá-la, sentir no nosso dia a dia e fazer com que essa experiência anime, ou seja, dê vida a toda a nossa existência. Portanto, vamos ouvir nos próximos dias, até ao Pentecostes, leituras que nos vão, de certa forma, introduzir nesta realidade do encontro, da vivência com o Espírito Santo de Deus. E a leitura começa no versículo 21, quando Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Ou seja, hoje, no mundo em que vivemos e mesmo no seio da Igreja, acho que é fundamental, hoje mais do que em qualquer altura, explicarmos, esclarecermos o que é o amor. O que é o amor? Em que consiste o amor de que tanto falamos? Amamos o cão, amamos o gato, amamos as coisas, amamos pessoas, amamos, adoramos, amamos, ou seja, criando aqui uma certa confusão e uma certa ambiguidade na própria linguagem que usamos. Mas a palavra do Senhor hoje nos vem fazer perceber que o verbo amar está intimamente ligado ou em relação com o mandamento, mas não qualquer mandamento, com um mandamento novo, este mandamento que Jesus veio trazer ao mundo. Ouvíamos ontem a palavra do Senhor, o Evangelho de ontem,
E fazia-nos refletir exatamente sobre esta verdade. Na última ceia, Jesus profere aquelas palavras: amai-vos uns aos outros. Mas este amor tem como referência o próprio Deus, porque Deus é amor, diz São João, Deus é amor. Portanto, nós somos convidados a percebermos o amor a partir da experiência com Deus. E esta experiência com Deus que nós somos convidados a viver faz sim que nós percebamos que o amor de Deus leva-me a viver ou convida-me a viver segundo os critérios de Deus. E é isso que nós chamamos os mandamentos. Os mandamentos, vou dar uma definição que sai do meu coração, os mandamentos são o critério para que a nossa vida possa ser uma vida em conformidade com a vida de Deus. Portanto, caro irmão e cara irmã, amar significa viver esta intimidade com Deus, cumprir os seus mandamentos, procurar realizar na própria vida aquilo que o Senhor nos propõe como itinerário para alcançarmos uma vida verdadeira, uma vida em abundância, como diz Jesus mesmo no Evangelho de São João, no capítulo 2. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Esta vida só pode ser alcançada a partir do momento em que nós nos esforçamos por cumprir na nossa vida aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor coloca como proposta, como meta, como objetivo para a nossa caminhada. Então, ele continua: e aquele que me ama será amado por meu Pai. Sim, Jesus diz de maneira muito clara: eu e o Pai somos um. Portanto, amar a Jesus é amar o próprio Deus, e amar a Deus é amar Jesus. Ou seja, Jesus não é um líder iluminado, Jesus é o próprio Deus. E aqui percebemos que o caminho do amor de Deus é-nos revelado pelo próprio Cristo Jesus. Portanto, nós só podemos compreender o que é o amor de Deus na medida em que entrarmos em relação com Jesus. Ou seja, a nossa compreensão será mais perfeita, mais plena, na medida em que nós entrarmos nesta intimidade com Cristo Jesus. E é bonito porque aquilo que segue, Jesus diz: eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a Ele. Ou seja, quando nós amamos a Jesus, ou seja, quando nós sentimos esta presença amorosa de Jesus e respondemos amando-o também, então nós recebemos esta manifestação de Deus. Deus manifesta-se na nossa vida. E lembrem-se que a glória, que era a palavra que surgia ontem muito no Evangelho de São João, capítulo 13, eu glorificarei, serei glorificado, ou seja, a glória é a manifestação de Deus. Portanto, quando Jesus diz que manifestar-me a Ele, aquilo que está a dizer é que eu revelarei Deus a Ele. No fundo é isto que está a dizer. Está a dizer que me apresentará Deus de uma maneira intensa, forte, de uma maneira amorosa e prazerosa, de uma maneira que nós não sabemos descrever por palavras, porque vai muito além daquilo que intuímos, percebemos, sentimos. Ele diz: Judas, que está atento, não é o Iscariote, não é o traidor, mas é São Judas. Nós católicos dizemos que São Judas Tadeu é o santo das causas impossíveis. São Judas vai dizer então: Senhor, como é que te vais manifestar a nós e não ao mundo? E aqui estamos. Porquê é que Jesus revela-se apenas a um grupo e não ao mundo inteiro? Meu irmão e minha irmã. E ainda dizemos que Deus não faz acepção. Faz acepção no sentido em que Ele escolhe aquele que quer, quem quer, como quer e onde quer. Nós é que vivemos numa sociedade que achamos que não podemos escolher numa igreja também, não é? Ou seja, hoje pensamos muito que não podemos escolher porque discriminamos. Não, a igreja também é feita de escolhas. A partir do momento em que nós escolhemos seguir o Senhor, nós percebemos exatamente que acontece uma cirurgia, ou seja, uma separação entre o joio e o trigo, por exemplo. Ou seja, então, será que Deus discrimina? Não, Deus tem os seus critérios que nós não percebemos, mas que enquanto nós somos filhos de Deus e somos cristãos, devemos aceitar dogmaticamente, ou seja, devemos aceitar aquilo que o Senhor nos propõe. Portanto, não fechemos o nosso coração, abra o teu coração a esta graça. E, portanto, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Portanto, a manifestação de Jesus acontece no coração daqueles que o amam. Portanto, não é Deus que exclui alguém, e posso-me estar a contradizer, mas não me estou a contradizer. Parece apenas, não é? Ou seja, a manifestação de Deus acontece no coração daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que o procuram.
Quem está fechado à graça e à ação de Deus jamais poderá viver, sentir, experimentar esta realidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, deixa que o Senhor se manifeste na tua vida, que e esta manifestação seja a glorificação do próprio ser de Deus em nós, da manifestação do amor do Senhor, da sua presença amorosa, calorosa, deste Deus que nos vem salvar, deste Deus que nos vem mostrar que o único caminho verdadeiro que nós seres humanos podemos trilhar é o caminho do amor. E o amor é o cumprimento do mandamento da lei do Senhor. Não há outro amor, não há amor maior do que dar a vida pelos amigos, diz Jesus. E no capítulo 13 do Evangelho de São João, ele começa por dizer: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Portanto, o amor é a condição sine qua non, a condição indispensável para chegarmos ao céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio da nossa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.